Boa noite, turma, tudo bem? Então, dando continuidade à nossa aula, tá? Só que agora bioquímica, nós estamos estudando sobre a bioquímica da urina, tá? Então, lembre lá, nós estamos vendo todos os componentes bioquímicos presentes na nossa urina. A aula passada, tá? Nós vimos os exames físicos e agora nós vamos estar vendo, a partir dessa aula, os exames químicos. Os exames químicos, eles vão mostrar a quantidade de proteína, glicose, sangue, nitrito e leucócitos presentes nesses exames. Então, hoje nessa aula nós estaremos falando sobre a proteína e a glicose. Nas próximas aulas, então, nós estaremos destacando o sangue, nitrito e leucócitos. As proteínas, elas vão ser excretadas na nossa urina numa faixa de 150 miligramas, tá? No período de 24 horas. Isso vai depender também da quantidade do volume urinário. Então, se a pessoa bebeu pouca água, bebeu muita água, esse valor pode ter uma interferência, tá? Essas proteínas, elas vão ser excretadas através do plasma e também do trato urinário. As proteínas plasmáticas, elas vão ser normalmente filtradas nos glomérulos lá, tá? E reabsorvidas nos túbulos renais. A albumina, ela é um tipo de proteína encontrada, tá? Na nossa urina. E ela vai sofrer uma filtração e a maior parte vai ser reabsorvida. Então, só uma porcentagem vai ser excretada da albumina na urina. Então, vai existir dois fatores que podem contribuir para que essa excreção aumentada, em nível aumentado de proteínas existentes na urina, podem ser causados por, primeiro, ou o aumento da permeabilidade da membrana glomerular, tá? Ou uma diminuição dessa reabsorção tubular. Isso a gente vai entender mais para frente, ok? Quando, então, existe um resultado positivo da presença das proteínas na urina, então ela vai ser chamada de proteinúria, tá? Então, nós vamos ter 5 tipos de proteinúria. A proteinúria pré-renal, a glomerular, tubular, das vias renais baixas e assintomáticas. Trouxe aqui para vocês verem a imagem, só para vocês terem uma ideia do que é o glomérulo, o tubular, de tanto que eu tô falando, né? Que são os túbulos contorcidos aqui proximal, tem o distal. Então, são túbulos, tá? Que vão fazer essa filtração lá nos rins, tá? Então, isso aqui tá lá nos rins, que vai fazer a filtração da urina e o glomérulo aqui vai fazer a filtração do sangue, tá? Então, é nesse processo que eu falei ali, que a gente vai estar identificando, que pode estar ocorrendo, então, alguns erros nesses locais podem ocasionar, tá, num aumento dessas proteínas na urina. Elas são proteinúrias de origem não renal, tá? Então, antecedeu a um processo renal, tá? Então, por isso, pré-renal. Elas podem ocorrer de duas formas. Primeiro, uma produção excessiva dessas proteínas com baixo peso molecular, ocasionando, então, nessa perda excessiva dessas proteínas na urina, ou também pelo aumento da pressão da corrente sanguínea, causada ali, às vezes, por uma hipertensão arterial, uma insuficiência cardíaca, que força, tá, essa pressão sanguínea aumentada, vai fazer com que haja, né, uma força maior para que essas proteínas acabem sendo excretadas ali, tá? A proteinúria glomerular, ela vai ocorrer lá nos glomérulos. Essas proteinúrias, elas podem ser ocasionadas através de algumas doenças causadas nos glomérulos, tá? Como glomerulonefrite, síndrome nefrótica, tá? Que podem ter origem tanto infecciosa como tóxica, imunológica ou por problemas vasculares. Então, nesse caso, quanto maior a quantidade de proteína na urina, uma maior quantidade, tá, vai demonstrar um agravo, tá, nessa lesão renal. Então, piora a situação, né? A proteinúria tubular, ela vai ocorrer devido a lesões tubulares naqueles túbulos lá que eu mostrei para vocês. Essa proteinúria tubular, ela vai ter uma perda de proteína na urina de um grau mais leve até moderado, e ela pode ser ocasionada devido, tá, a
pielonefrite, necrose tubular aguda, rins policísticos, intoxicação por metais pesados, dentre outras que podem ocorrer. Mas esses são os mais comuns. As proteinúrias de vias renais baixas, ela vai ser num grau mais leve, tá? Ela vai estar presente no caso de uretrite e cistite. As proteinúrias assintomáticas são também de grau leve e elas podem ocorrer em pessoas normais devido a um excesso de exercício físico ou após um banho muito frio, tá? Ou estados febris que o indivíduo pode ter passado, proteinúrias mais tranquilas, tá? Por isso, assintomática, porque elas não vão causar ali nenhum problema no indivíduo, não tem nenhum problema no indivíduo, foi só ali, às vezes, por um excesso ou por um caso ali em específico, isolado, que a pessoa passou. Agora, o que a gente também pode encontrar dentro da urina é a glicose. A glicose também, ela vai demonstrar para nós que a sua presença pode determinar algumas doenças, tá? Primeiro, a gente precisa saber que a glicose, ela não é normal aparecer, tá, na urina. Então, ela é totalmente reabsorvida pelo sistema renal. Diferente ali das proteínas, que é comum ter ali um pouco de proteína, tá? Poucas quantidades de proteínas é normal, tá? Presente na urina. A glicose já não, ela não pode aparecer na urina, porque ela é uma substância que é totalmente reabsorvida. Quando ela está presente, tá, na urina, ela pode identificar, então, e diagnosticar a presença de diabetes mellitus. O exame, ele pode ser falso positivo ou falso negativo se ocorrer algumas interferências, tá, nesse exame. Podem ser falsos positivos, que é bem raro de acontecer, mas quando essa exposição da tira, tá, ultrapassar o tempo da leitura, ou haver contaminação dessa urina com peróxidos e oxidantes. Vai ser falso negativa quando as concentrações de ácido ascórbico, aspirina e corpos cetônicos, tá, estiverem ali presentes nessa urina, elas podem, então, inibir essa reação enzimática, tá? Dando, então, ali um resultado que não deveria estar nessa urina. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Se você ficou com alguma dúvida sobre, né, as fases químicas da urina, sobre a presença de proteínas e a presença de glicose, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo para vocês, tá? Qualquer dúvida também que vocês não queiram comentar ali no mural, podem mandar no meu e-mail, que eu vou estar esclarecendo as dúvidas de vocês. Não esqueçam de estar fazendo as atividades, entregando em dia, ok? Qualquer dúvida, então, pessoal, estou aqui com vocês até o final da nossa aula. Tenham um bom restante de aula e boa noite para vocês.